Olá, pessoal. Hoje vamos ver mais uma carta a uma das 7 igrejas da Ásia. Hoje, a carta é endereçada à igreja da cidade de Sardes. E vamos ver nessa carta o perigo do comodismo. Muito antes dessa carta ser escrita, Sardes havia sido uma cidade muito importante, muito rica, muito luxuosa. De lá, o rei da Lídia imperava e dominava todo o seu império com um esplendor e um luxo inigualáveis. A cidade se degenerou e passou a ser conhecida por sua maldade e entrou assim em decadência. E a mesma coisa, infelizmente, aconteceu com a igreja. Há apenas uma única palavra positiva que Jesus fala a respeito dessa igreja. Está no versículo 4, quando diz assim: umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestes. Como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Em Apocalipse 3, 1, na primeira parte do versículo, ele se apresenta como o que tem os 7 Espíritos de Deus, quer dizer, é o Espírito Santo em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, em toda a sua sabedoria, perfeição e operação. E se apresenta também como sendo ele o que tem as 7 estrelas. A igreja pertence a Cristo e a liderança dela está nas mãos de Jesus. O importante entre todas as coisas é o que Cristo deseja que seja feito pela igreja. A situação dessa igreja era muito difícil e está descrita na segunda parte do versículo 1 do capítulo 3. Cristo diz que ela tem nome e não vive, quer dizer, é uma igreja bem organizada, uma igreja operosa, uma igreja que, mesmo viva, ela estava morta, porque as suas obras não eram íntegras. Era uma igreja oca, suas obras eram mero formalismo. Muitas não chegavam ao trono de Deus. Não havia perseguição nem ataques de Satanás. Por quê? Porque ela não era mais uma igreja viva. E quais são os sinais de vida de uma igreja? A compaixão, que é o verdadeiro amor pelos necessitados, a emoção, que é a alegria e choro como sinal de vida, e a união, que é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo. Estes sinais não haviam na igreja de Sardes. Cristo, então, no versículo 2 a 3 do capítulo 3, dá algumas recomendações a essa igreja, dá algumas ordens. Primeiro, ser vigilante. A cidade de Sardes foi destruída 2 vezes por falta de vigilância. E Jesus chama a atenção da igreja, aplicando a lição do que aconteceu com a cidade à própria igreja. Depois ele diz: consolida o resto que está para morrer. Jesus chama a atenção que ainda resta um pouquinho de fé, um pouquinho de vida naquela igreja, para que esse restinho de fé e de vida que existe seja consolidada para que a igreja não venha a morrer de vez. Depois Jesus disse: lembra-te e guarda-o. Tudo que é ensinado à igreja deve ser lembrado, deve ser vivido e deve ser guardado para que a mesma seja uma igreja viva.
Por fim, Jesus diz: arrepende-te. É importante lembrar, guardar, mas, sobretudo, se arrepender dos erros de uma maneira decisiva e para sempre. O remanescente de Cristo, capítulo 3, verso 4. Há sempre um grupo que permanece vivo, fiel, servindo, e este é o remanescente. Mesmo a igreja estando morta, havia um pequeno grupo que ainda servia e se dedicava ao Senhor. E a promessa de Cristo para aqueles que permanecerem vivos está no versículo 5. Primeiro, a igreja será vestida de roupas brancas, quer dizer, isso fala de pureza, de alegria, de festividade e de celebração de vitória. Outra coisa, terá o seu nome no livro da vida. Esta é a condição essencial para a entrada na Nova Jerusalém. Quem não tiver seu nome escrito no livro da vida não entrará na Nova Jerusalém. E, por fim, o nome de Jesus será confessado, o nome da igreja será confessado por Jesus diante do Pai. Esta é a recompensa maior para quem permanece fiel até o fim. Ele será apresentado ao Pai pelo Filho. A vigilância deve ser constante na vida da igreja contra as ciladas do inimigo, contra a tentação e contra os ensinos dos falsos mestres, aguardando a vinda do Mestre, porque não sabemos o dia nem a hora. Lembrando sempre que o comodismo mata a igreja. Vamos ser firmes e vivos para permanecermos vivos até a vinda, até a chegada de Jesus. Amém.